Olá, pessoas queridas, eu sou Ninfa Parreiras, eu sou colaboradora da Casa Lígia Bojunga, editora e Fundação Cultural, sou membro do Conselho Diretor da Fundação Cultural e coordeno o grupo de estudo, encontros literários e atividades literárias da Casa Lígia Bojunga. Bem, eu comecei mostrando essa casinha, já que nós não estamos na Casa Lígia Bojunga, eu estou aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, né, onde eu moro. Eu trouxe essa casinha, porque essa casinha foi feita há muito tempo, em 2009, com um grupo de leitura, né, de leitoras, pesquisadoras, que eu coordenei. Quem fez essa casinha foi a Tatiana Caus, ela é encadernadora. E aqui dentro a gente tem uma preciosidade, que é esse caderno, esse livro, né, todo montado à mão, com as resenhas de todas as obras da Lígia Bojunga até o livro Querida. São 22 obras resenhadas aqui e ainda uma entrevista que abre, concedida pela Laura Sandrone, além da introdução que eu fiz. Então foi um dos trabalhos assim feito há bastante tempo atrás, né? A Lígia é uma autora que faz parte dos meus estudos, da minha trajetória de pesquisadora, de leitora, de escritora também, né? Então, desde que conheci a obra da Lígia, foi uma aproximação, uma afinidade muito grande. A potência com que ela escreve, a maneira como ela retrata o ponto de vista da criança, né? A fantasia que ela faz, que ela constrói, as soluções totalmente oníricas, né, para os conflitos de personagens que muitas vezes refletem as nossas dificuldades, os nossos impasses, as nossas dores. Então é uma obra admirável. Lígia é detentora de 2 grandes prêmios internacionais. Em 1982 ela recebeu o prêmio Hans Christian Andersen do IB. IB é a sigla de International Board on Books for Young People, que é uma associação internacional que reúne dezenas de países, né, em prol da literatura para infâncias. É uma espécie de prêmio Nobel da literatura para infâncias e ela é a primeira autora latino-americana a receber esse prêmio na década de 1980. Depois, em 2004, ela recebeu o prêmio Alma da Suécia. Alma é a sigla de Astrid Lindgren Memorial Award, que é um prêmio em memória da autora Astrid Lindgren da Suécia. Além disso, todos os livros da Lígia são premiados separadamente, são 23 livros publicados hoje, foram traduzidos para mais de 25 línguas, né, dezenas de países, além de outros prêmios nacionais e internacionais que ela recebeu. Então, a literatura da Lígia é uma literatura consolidada, né? Eu trouxe aqui hoje a Bolsa Amarela, que é um livro que está completando 50 anos. Hoje o exemplar está assim, esse exemplar que eu tenho em mãos, ele é na editora Lígia Bojunga, ele é o exemplar 356.544, nessa edição da Casa Lígia Bojunga, que ele é publicado atualmente. Esse exemplar, que é de 1976, ele era o exemplar 2589. Notem bem aqui, ó, acho que dá para ver melhor, né? Então, para mostrar assim que é um livro que já foi impresso e reimpresso mais de 1 milhão de exemplares, lido no Brasil, em outros países, e é uma obra que traz todo o desejo de uma menina que queria se igualar aos meninos, porque ela notava que os meninos tinham direitos diferentes, eles eram privilegiados em algumas situações de brincadeiras. Então ela queria ter aqueles direitos de meninos, ela também queria escrever, né? E ela queria ser gente grande. E naquela época, poucas autoras escreviam e se consagravam, nessa década de 70, né? Então o livro vai falar dessa busca da protagonista Raquel, né? Para ter uma voz, para ter um lugar dentro da família, dentro da sociedade na qual ela vivia. E outra
Outro destaque importante, né? Na verdade, eu estou aqui falando para vocês da Universidade do Estado do Pará, da disciplina de literatura infanto-juvenil, ministrada pela professora Renilda Bastos. E a Cláudia Pessoa entrou em contato com a Casa Lígia Bojunga para saber mais sobre a obra, sobre a casa. Então, eu estou aqui também compartilhando com vocês, assim, um pouco do que eu tenho nessa trajetória de estudar e trabalhar com a obra da Lígia Bojunga há bastante tempo, né? Outra obra importante da gente falar é Sete Cartas e Dois Sonhos. Nasceu assim inicialmente a partir de pinturas da Tomi Otaki. Era uma obra publicada pela editora Berlendes e Vertecchia. Isso foi em 1982. Então aqui o texto das narrativas compreendia essas 7 cartas e 2 sonhos. Depois, quando a Lígia fez uma nova edição da obra, essa obra se transformou em Um Meu Amigo Pintor. Vale dizer, inclusive, que esse livro foi um livro de leitura do vestibular da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, há uns 3 anos atrás, né? Era uma obra de leitura obrigatória para todos que faziam o vestibular da UERJ aqui no Rio de Janeiro. Então, nós falamos muito desse livro, porque depois ele se transforma num diário. Ele não mais compreende cartas, mas é um diário. E é um livro que vai falar sobre a interrupção da vida e a descoberta de um menino. Por que o amigo se foi? Por que o amigo interrompeu a vida? E era um amigo que era um artista e com quem esse menino dialogava, conversava, descobria coisas sobre as cores. Então reparem que ali já está sempre assim nos colocando diante de temas que são desafiadores para nós adultos na mediação de leitura com as crianças. Se aqui a gente tem o tema tão forte, né, do suicídio e da perplexidade da infância diante disso e a tentativa de tentar entender e ao mesmo tempo o encantamento do menino pelas cores, pela vida artística do pintor, né? A gente tem em Bolsa Amarela essa questão do desejo da criança, o desejo dela de ser respeitada, né, de ter uma vida digna, assim como os adultos têm e tinham naquela época, né, que a relação entre crianças e adultos era tão verticalizada, a criança era colocada como um ser inferior, como um ser menor. Bom, vale dizer para vocês que a Lígia Bojunga tem a editora que publica os livros dela exclusivamente, 23 livros. Ela continua escrevendo, ela hoje tem 93 anos e tem os 23 livros, como eu mencionei. Ela está escrevendo as memórias dela, né? Esperamos que esse material possa ser publicizado, né, brevemente, tornado público brevemente, né? E além disso, a Lígia desenvolve projetos da Fundação Cultural. A Fundação Cultural tem a sede no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, onde a Lígia também tem a morada dela e é a sede da editora. São 3 casas interligadas, são casas antigas de bairros, né, casas simples, que internamente você vai passando de uma casa para outra sem necessidade de sair na rua. Então ali a gente conhece os livros que a Lígia leu, livros que ela também publicou. Ela presta homenagens a artistas do bairro de Santa Teresa, que é um bairro histórico, cultural, artístico aqui no Rio de Janeiro, né? Um bairro que fica na parte alta da cidade e onde durante muito tempo moraram artistas que desenvolviam saraus, e hoje a gente tem uma tradição gastronômica no bairro, uma tradição também literária, com a Festa Literária de Santa Teresa, do Centro Educacional Anísio Teixeira, onde eu trabalho, e essa festa também eu faço a curadoria, além dos ateliês de artistas que moram aí. Então, nesta casa de Santa Teresa, as visitas precisam ser marcadas com antecedência em dias e horários comerciais. A gente faz a visita, faz esse roteiro por espaços criados pela Lígia Bojunga. Na Serra Fluminense, mais especificamente na cidade de Petrópolis, distrito Itaipava,
né, no vilarejo de Pedro do Rio. A Lígia tem um sítio que é a Boa Liga. Esse nome é uma homenagem à relação que ela teve com o Peter, marido, companheiro dela, né, por anos. E ali é um parque ambiental. Também para fazer visitas é necessário fazer um agendamento prévio. Lá na Boa Liga também são desenvolvidos projetos sociais, culturais e ambientais. E, por fim, comento que esse material, que é de um grupo de pesquisa que eu coordeno atualmente, o grupo Encontros Literários na Casa Lígia Bojunga, nós desenvolvemos a pesquisa dos personagens inanimados na obra da Lígia. Esse material vocês podem acessar no site da Casa Lígia Bojunga, tem um PDF que vocês podem abrir, podem imprimir, podem utilizar. E por último, a novidade que hoje foi capa do segundo caderno, né, do jornal o Globo do Rio de Janeiro, uma matéria bem interessante sobre os 50 anos da obra A Bolsa Amarela, feita pela jornalista Mânia Millen, né? E vocês aqui vão conhecer muito do que a gente tem feito recentemente para celebrar os 50 anos da Bolsa Amarela. Uma grande novidade é o concurso, que no momento os textos inscritos estão sendo lidos e avaliados pelo corpo de jurados, né? E a gente deve dar esse resultado até agosto, a gente vai divulgar. Vocês podem nos acompanhar pelo site da Casa Lígia Bojunga, pelo Instagram e também pelo Facebook. E agora eu vou deixar com vocês o meu grande abraço, a minha alegria de estar aqui com essa casinha que não é exatamente a casa da Lígia, mas que reproduz esse espírito dela. Essa porta aqui foi tirada da primeira capa do livro Paisagem, então a gente procura sempre contextualizar esses trabalhos de pesquisa que a gente desenvolve. Um grande abraço para vocês, Cláudia, sucesso aí, um beijo grande, que vocês possam aparecer aqui no Rio de Janeiro.